Você. Sim, você mesmo. Quando foi a última vez que você foi ao teatro? Pode ser qualquer teatro, desde os mais singelos espetáculos de escola, uma apresentação de stand-up, talvez no Sesc local aí da sua cidade, um musical vindo direto da Broadway, ou nos suntuosos teatros municipais de São Paulo e Rio de Janeiro. Apesar de estar longe de ser paixão nacional, o teatro tem raízes no Brasil desde o período colonial no século XVI, com grande influência da Igreja Católica, com importantes transformações vindo no Brasil Império e se estendendo por todo o século XX. Mas como nascem as peças? Como é a relação entre diretores e atores e seus desafios para trazer as peças e personagens que marcam gerações? Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Cauã Marcelos e esse é o 11º episódio do Quero Saber. E o segundo da nossa série sobre atuação teatral. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o cenário do teatro brasileiro, para que a gente consiga comparar com tudo que a gente aprendeu na semana retrasada sobre a West End de Londres. E antes que você comece a pensar, puxa vida, essa comparação deve vir com algum juízo de valor para um lado ou para o outro, não é nada disso. Comparações são essenciais e necessárias para que a gente entenda melhor dois lados de uma mesma conversa e consiga aprimorar nosso conhecimento sobre qualquer assunto, tá? Então eu quero que você relembre tudo que a gente falou sobre a West End com o incrível Martin Callahan na semana retrasada, enquanto a gente faz um mergulho na história do teatro brasileiro. Uma história que começa praticamente junto com o próprio Brasil. Isso porque o teatro, na sua forma mais primitiva, digamos assim, surge já na segunda metade do século XVI, durante o período de colonização portuguesa por essas bandas. Os padres se utilizavam do teatro como instrumento de catequese dos índios para convertê-los ao catolicismo. O principal nome do teatro na época é o padre José de Anchieta, que escreveu diversas obras, inclusive em tupi. É com a chegada da família real em 1808 que o teatro sofre sua primeira grande transformação por meio de um decreto de Dom João VI, reformulando as produções locais. Mas foi seu filho, o imperador Dom Pedro I, que publicou as medidas que levaram à criação do primeiro elenco de teatro brasileiro, de fato, em 1833. E é no período do romantismo, nos anos seguintes, que o teatro brasileiro se consolida, através de nomes como Gonçalves de Magalhães, João Caetano e José de Alencar. E é nessa época que surgem os primeiros teatros do Brasil, alguns menores, como a Casa de Ópera de Ouro Preto e o Teatro União, em São Luís do Maranhão. Mas o primeiro grande teatro é o Real Teatro São João, no Rio de Janeiro, inaugurado em 1813. Já nos dias de hoje, o teatro vai bem, obrigado. Sim, em 2010, eram quase 1.200 casas de teatro por todo o território nacional, segundo o antigo Ministério da Cultura. Só na cidade de São Paulo, para você ter uma ideia, em 2018, foram 1.638 peças em cartaz no ano, com 15.348 sessões. Para você ter ideia, o Netflix tem, em todo o seu catálogo brasileiro, 950 séries. Segundo o levantamento também da Ipsos e Fecomércio do Rio, os brasileiros têm aderido cada vez mais ao teatro como programa de lazer. Em 2007, eram apenas 6% das pessoas que faziam esse programa. Já em 2015, dobrou para 12%. Mas, infelizmente, 63% dos brasileiros ainda dizem não ir ao teatro simplesmente por não terem o hábito. Bom, como a gente pode ver, o teatro tem raízes muito profundas na história brasileira. E a gente tem visto nos últimos anos um aumento crescente pelo interesse nesse tipo de arte. E eu sei que às vezes o teatro pode parecer um pouco intimidador, ou talvez um programa muito intelectual, ou alguns acham ele meio chato, porque não tem o mesmo espetáculo visual que tem o cinema. Mas o teatro é diferente, o teatro é uma coisa mais íntima. É como se os atores pudessem ver você, falar com você e te chamarem para dentro da cena, te chamarem para dentro daquela peça. E bom, no fim das contas, criar o hábito de ir ao teatro é igualzinho criar o hábito de ler. Nunca é tarde para começar. E para a gente falar sobre essa bela arte, que eu vou chamar o meu convidado de hoje, um astro do teatro brasileiro que interpretou textos de Tennessee Williams, Chekhov, Shakespeare, Nelson Rodrigues e muitos outros. Indicado ao Prêmio Shell de Melhor Ator em 2008 por O Natimorto, por Lourenço Mutarelli e dirigido por Mário Bortolotto, esteve em produções como Andando nas Nuvens, Desejo de Mulher, A Diarista, Os Normais, Mãe é Karma, Coisa de Louco, Mirna Sou Eu, entre muitos outros. Senhoras e senhores, Newton Bicudo. Newton, como que você está hoje? Seja muito bem-vindo ao Quero Saber.
Obrigado, Cauã. Tô ótimo de quarentena, sentindo muita saudade do palco. Mas graças a Deus com saúde e com a minha família. Isso aqui importa no fim das contas. Mas vamos lá, Newton, eu queria na verdade que meus espectadores, nossos curiosos de plantão aqui, queria que eles conhecessem um pouco melhor da tua trajetória profissional, que já vem de muito tempo. Queria saber como é que você começou no teatro, até mais ou menos os teus trabalhos mais recentes. Conta pra gente um pouco da Olha, tua essa da tua pergunta é um história. perigo para ator, viu? Porque a gente começa geralmente a falar da infância, porque ator é tão afeito a dar entrevistas, gosta tanto de dar entrevista, de falar do seu trabalho, tão apaixonado pelo que faz, então é complicado. Obviamente, então, eu vou falar que eu comecei na infância. Eu descobri o teatro no colégio, eu estudava num Claro. colégio na Rua Maranhão, aqui perto da casa onde eu nasci e moro até hoje, em Higienópolis, São Paulo. Lá, o Colégio Teresiano tinha um teatro, Sim, sim. inclusive era matéria. Os padres gostam muito de, pelo menos nos anos 70, era assim. Percebi, estando no palco da escola, que aquilo combinava comigo, que eu gostava, que eu acabava me saindo, tinha uma desenvoltura, comunicava com o público. Então, comecei a pensar seriamente em fazer teatro, fazer disso uma profissão. Com 17 anos, eu entrei na escola de teatro Macunaíma, aqui em São Paulo, que na época era dirigida pela grande atriz Miriam Muniz, e comecei a fazer o curso, mas eu Sim. entrei junto na faculdade e comecei a cursar Direito. E aí acabei Nossa. parando o curso de teatro, fiquei só no direito mesmo, porque eu achei que era uma profissão que também tinha a ver comigo e talvez fosse mais segura, já que não tinha nenhum artista na minha família, nada muito próximo nesse sentido. Claro, Então claro. comecei a fazer cursar o direito, fiz 5 anos, me formei, fiz o concurso da Ordem dos Advogados e tudo, me formei com 22 anos. Aí fiquei num ano sabático, um ano sem fazer nada, pedi licença aos meus pais, porque eu estava muito conflituado, eu queria muito descobrir qual era a minha verdadeira vocação. Eu rezava muito, ia nesse colégio da Igreja Santa Terezinha, rezava muito lá para tentar fugir do teatro, para seguir mesmo na carreira do direito. Eu queria tentar fugir do teatro, mas acabei achando que era melhor queimar o karma de ser ator nesta vida mesmo e deixar o jurista, o advogado para uma outra encarnação. Então, escolhi esse caminho que, a princípio, me parecia o mais fácil e que acabou se mostrando um caminho muito difícil. Aí eu resolvi voltar a fazer teatro, pedi aconselhamento para um amigo, na época, o nosso grande diretor de teatro, Jorge Tacla. Ele me aconselhou, ele me deu 3 opções: ou ir para a França estudar teatro, ou esperar até o final do ano, isso era em maio, quando eu fui falar com ele, esperar até o final do ano para fazer a EAD, que ele achava uma escola razoável, boa, aqui em São Paulo, ou entrar imediatamente na escola da Célia Helena. Ele estava dirigindo a Célia Helena, uma grande atriz de São Paulo, que tem uma escola que até hoje é tocada pela filha dela. Então eu fui para o Teatro Escola Célia Helena, lá eu fiquei 2 anos e meio, me formei lá, conheci lá amigos e mestres que eu tenho até hoje na vida, como Elias Andreato, Renato Borg, me deu aula lá. O Elias se tornou a pessoa com quem eu mais trabalho até hoje. Eu estou fazendo ano que vem 30 anos de profissão no teatro e obrigado. Lá eu comecei a Parabéns. trabalhar já com Elias, como assistente dele, das peças dele, já me puxou para o trabalho lá mesmo na escola. Fiz meu primeiro espetáculo lá na escola, ainda estava na escola, em 92, com Aymar Labak, que dirigiu. E aí, Legal. assim, aí eu comecei a seguir a carreira, que é uma carreira longa, né? Eu tenho 30 anos de teatro, não é pouco, mas também não é muito. Então, sempre tive ligado também a essas linguagens de cinema e televisão, sim, mas com foco muito grande no teatro e em virar diretor também, porque eu comecei a fazer muitas assistências de direção durante muitos anos na minha vida, fiz durante 7 anos muitas assistências de direção, trabalhei com diversos diretores aqui em São Paulo, dirigi o meu primeiro espetáculo, que eu dirigi em 1997, textos do Tennessee Williams, na época foi um sucesso também de público, de crítica, com 2 atores que eu adoro, meus amigos, Helena Albergaria e Silvio Restife. Então, minha carreira foi assim. Eu acho sensacional, eu sempre gosto, eu acho muito legal você ter trazido mestres teus, porque eu acho que sempre que a gente tem que de fato dar valor e saber reconhecer aquelas pessoas que de fato colocaram a gente no caminho que a gente conseguiu trilhar com sucesso. Eu acho isso muito legal. Então, eu acho foi muito bonito de você ter trazido isso. Agora, Niltinho, para a gente começar aqui, o pessoal começar a entender um pouco mais
sobre a questão da atuação, da direção do teatro, eu quero que a gente vá mais ou menos fazer um percurso completo, né? Desde a audição até a execução da peça em si. Então, assim, começando pelo processo de audição, como ator, como que funciona esse processo para vocês? De ser chamado? Existe um gerente no meio? Como que funciona até você conseguir chegar ter o papel de fato da Olha, peça? uma das coisas que eu aprendi com o Elias Andreato desde mocinho é que a gente não pode ficar muito esperando os convites, que a gente tem que fazer os seus próprios projetos. Então, de cara, eu aprendi muito isso, que você tem que criar os seus roteiros, criar os seus projetos e ir metendo as caras. Como eu trabalhei muito como assistente de direção, conheci muitos diretores, muita gente da área, eu acabei conhecendo muita gente, acabei recebendo alguns convites. Aqui no Brasil, não é muito comum a gente ter teste para teatro. A gente tem sim para televisão, a gente tem sim para musicais, o teatro musical, que é mais específico, né? Sim, O que se precisa ter, as habilidades, e a gente tem sim para cinema. Mas para teatro não é muito comum ter certo. teste. Mas acontece também. A última peça que eu fiz, por exemplo, que era Mãos Limpas, que estava fazendo agora, antes de começar a pandemia, com o grande Juca de Oliveira, Fulvio Stefanini, Cláudia Mello, Taumaturgo Ferreira, Bruna Melhoranza, um elenco maravilhoso, Juca Mestre, o Fulvio também, dois grandes atores, o Taumaturgo, o Cláudio, todos eles maravilhosos. Nesse espetáculo, por exemplo, eu já estava com 29 anos, eu tenho 29 anos de carreira, e eu fiz teste porque a gente nunca tinha trabalhado juntos Certo. e eu fui indicado pelo diretor, o Léo Stefanini, que é meu amigo, com quem eu já trabalhei, já fiz espetáculos, o Léo também é ator, e ele que dirigiu Mãos Limpas, mas mesmo assim o Juca quis fazer um teste simples, ele quis que eu lesse a peça para ver se a embocadura minha combinava com Certo. aquele advogado, que era o papel que eles estavam me oferecendo. E Claro, me claro. aprovaram, e foi tudo lindo, maravilhoso. Então, assim, às vezes você faz um teste, mas geralmente é muito informal. Eu não tive muita experiência de audição em teatro. Tive mais no cinema, tive mais na Certo. televisão, às vezes a gente faz teste. Mas a maioria das vezes, ou eu fiz o meu projeto, ou eu fui convidado por meus amigos, pelos diretores que já me conheciam, que achavam que eu combinava com aquele papel. Acaba sendo o teatro trabalhando muito com a sua turma, com os amigos que você vai fazendo, pelos gostos, pela convivência. São turmas, né? Então, no teatro também. Eu achei eu achei muito interessante você ter falado isso, porque, assim, eu vou puxar agora a tua experiência de diretor, para essa minha próxima pergunta, porque, primeiro de tudo, eu fiquei bastante surpreso de saber que a gente não tem tanto essa questão de testes no teatro, né? E que você acaba fazendo seus próprios projetos, né? Não só você, mas as pessoas no geral dentro do meio, né? Agora, a gente ouve sempre falar que às vezes produção cultural no Brasil é uma coisa muito complicada, muito difícil de se fazer, às vezes é difícil de achar financiamento e tudo mais. Mas agora pegando por esse lado, me parece então que, na verdade, tem-se uma quantidade de produções bastante até elevada, né? Se todo, não todo mundo, obviamente, mas se quem quer entrar acaba fazendo seus próprios projetos, eu imagino que então a gente tem uma multitude de produções, mesmo que em menor escala no Brasil. Faz sentido essa minha Total. São observação ou Paulo é não? uma cidade muito teatral. São Paulo é a cidade hoje em dia que tem acho que mais de 200 espetáculos em cartaz por temporada. Então tem muito espetáculo acontecendo. Muito disso também é responsabilidade do SESC, das secretarias de cultura e tudo mais que fomentam, que Sim, dão sim. prêmios para montagens em dinheiro, enfim, que acabam tendo políticas culturais voltadas para o teatro, né? Entre outras artes. Então, isso fomenta bastante a atividade teatral, Sim. fomenta os grupos acabam também, às vezes, sendo subsidiados, passam em editais, e como você disse, produções de menor escala. Obviamente que para você fazer um musical, para você fazer uma peça muito grande e tudo mais, você precisa de um patrocínio maior, aí você tem que entrar com os pedidos de patrocínio, que usa-se as leis e tudo mais, é um processo mais demorado. Mas para você fazer um espetáculo mais simples, que não seja que não por isso não seja grandioso do ponto de vista artístico, né?
Você tem Claro, claro. outros meios também que são mais fáceis, mais ágeis, que viabilizam em menos tempo, com menos burocracia, né? Então, existe sim uma grande produção cultural em Interessante. São Paulo, em todos os níveis de tamanhos de produção, e é nesse sentido que eu também nunca quis sair de São Paulo, porque como eu gosto muito de fazer teatro, eu gosto de estar estabelecido aqui. É, você tá no lugar certo, né? Claro, claro. Eu acho interessante porque às vezes a gente vê e poderia ver isso como uma falha, né, no nosso sistema cultural, eu vou chamar assim, mas na verdade acaba gerando uma quantidade enorme de produções e que acaba gerando para todos os gostos e todos os tamanhos em diversos locais, em diversos tipos de teatro. Agora, a minha próxima pergunta, então a gente saiu daqui da audição, né? Você falou dessa parte de criar suas próprias peças. Então vamos falar agora de quando você já tá com um personagem. E aí eu quero teu ponto de vista como diretor e como ator. Eh, como que funciona? Quanto de liberdade um ator tem para criar na construção do personagem? O ator costuma ter um pouco mais de liberdade ou é mais baseado, assim, mais fixo no que o diretor ou o produtor, ou até o roteirista pensaram para aquele personagem? Quanto de jogo Tem que tem aí? bastante jogo. Tem bastante jogo, porque o teatro é um lugar de muita liberdade e é um lugar essencialmente do ator. Geralmente, quando você é convidado para fazer um papel, você é convidado exatamente por causa do seu perfil. Porque as pessoas te conhecem já depois de algum tempo e elas querem você, elas querem a sua personalidade, querem o seu jeito de trabalhar, querem a sua voz, querem a sua alma naquele trabalho. Então, geralmente, e é bom que seja assim, tem muita liberdade. Vou te dar um exemplo, por exemplo, há 2 anos eu fiz uma peça Certo. que chamava Molière, no SESI, aqui em São Paulo. E um diretor com quem eu nunca Aham. tinha trabalhado, com Renato Borg, que é meu parceiro, que eu adoro, que eu trabalhei várias vezes com ele, Elcio Nogueira Seixas, que produzia, Matheus Nastergalli, que é meu amigo, também já tinha trabalhado em outros momentos. Foi Que um elenco legal. maravilhoso, uma peça linda. E a mim coube fazer o personagem Luís XIV. Aí, quando cheguei para ensaiar, o diretor, eu nunca tinha trabalhado com ele, eu nem conhecia ainda o diretor, nunca tinha encontrado com ele, conhecia de nome, mas não tinha me encontrado com ele em nenhum momento. E, e aí, o Diego Fortes, um excelente diretor de Curitiba, que agora está morando em São Paulo. Ele foi maravilhoso, porque ele realmente me deu toda a liberdade de criação. Isso resultou num trabalho muito legal, muito prazeroso, especialmente assim falando do meu personagem, porque eu pude colocar citações de ministros do Supremo Tribunal Federal naquele momento na boca do Luís XIV que cabiam e combinavam perfeitamente com o clima da peça. Então a gente não estava adulterando a cena, a Que gente não estava interessante. adulterando o personagem, a gente só estava modernizando e trazendo a empatia, que inclusive existe uma máscara na comédia dell'arte, né? A escola de teatro medieval, que é a máscara do improviso, que é a máscara que Uhum. traz para a cena o que o povo está falando, o que as pessoas estão escutando na rua. Então Certo. ele me deu essa liberdade total e eu criei uma personagem que tinha muita empatia com o público, inclusive era muito aplaudido. E aí isso foi para mim um momento de muita, como eu posso dizer, satisfação como ator, intimamente. Eu me sentia muito bem na peça, com muita liberdade de criação. Meus colegas sempre me deram essa liberdade. Então, de um modo geral, é assim. Mas é óbvio que você não pode, dependendo do espetáculo, você não pode adulterar demais. Você tem que respeitar, antes de mais nada, o autor. Claro. Eu trabalhei recentemente com o Mário Bortolotto. Então, se é texto dele, se é texto do autor que ele escolheu para dirigir, ele faz questão que seja falado em cada sílaba, em cada vírgula do texto. Então, você também tem que saber com quem você está trabalhando e ter um acordo entre as pessoas, para não ter nenhum Sim. estresse. Então, tem algumas pessoas que exigem mais fidelidade ao texto, outras te deixam mais livres para criar. Mas a liberdade de atuação, eu acho que ela é inerente ao trabalho do ator no teatro. Elito, eu achei interessante você ter falado da liberdade que o ator tem. E agora, do teu ponto de vista de diretor, na tua experiência, você também costuma dar liberdade para os atores que estão trabalhando contigo? Total liberdade, total. Eu virei diretor para poder ser melhor ator.
Então, sou apaixonado pelos atores. E quando eu estou dirigindo, eu quero que eles brilhem. O papel do diretor é esse. Então, é total liberdade. Aproveitar o improviso, é aproveitar o que aconteceu, o ato falho, o que pode parecer errado no ensaio. Aproveitar tudo que aparece no ensaio. Dar total liberdade para o ator criar e se apropriar da personagem, se sentir orgânico, seguro, inteiro naquilo. É o do diretor no teatro. Interessante. E agora, vamos lá. Agora a gente já sabe que tem um pouco de liberdade nessa criação do personagem, mas aí eu vou jogar uma pergunta em termos de desafio. O que que é mais desafiador? Você fazer um papel que seja uma adaptação de alguma obra anterior, ou uma peça, uma recriação de uma outra peça, ou um personagem completamente novo? O que que é mais difícil do ponto de vista de atuação mesmo? Tudo. Tudo é difícil. Não tem a menor diferença. Tudo é difícil sempre. Inclusive, eu costumo dizer que, assim, quando a gente estreia uma peça, a gente está com ela no máximo 50% pronta. Por isso que eu vejo, às vezes, alguns atores, poucos, que não fazem teatro, porque acham que é uma repetição, eu não consigo entender isso. Porque não, quando acaba um espetáculo, muitas vezes você vai para casa para pensar no que aconteceu naquele dia e você continua se autodirigindo, continua pensando no que deu certo, no que funciona, no que não funciona, no que pode melhorar, no que você pode fazer melhor, com mais Claro, brilho, a piada que não funcionou. Então, o público vai te dirigindo depois da estreia. Então, assim, interessante. tudo é difícil, mas tudo é muito prazeroso no teatro exatamente por isso. Se você faz algo na televisão, você gravou, sempre você vai sair com a sensação que podia ter feito melhor. Se você faz algo no cinema, você filmou, Verdade. gravou, está lá guardado, você também vai sair muitas vezes com a sensação de que podia ter feito melhor. No teatro, não. Você sai, às vezes um espetáculo ruim é muito proveitoso. Você em casa, aquilo vai te dar munição para estudar, para pensar, para repensar. Então você não para na tua cabeça de criar uma personagem durante toda a temporada. Tem personagem que você só vai descobrir, se sentir plenamente à vontade com ela ou sentindo que conseguiu realizar o que a personagem precisa nos últimos dias da temporada. Acontece. Eu uma vez fiz um Chekhov com Elcio Nogueira Seixas e com Antônia Carreiro, de novo, Musa, Deusa e Renato Borg, no Sesc Vila Mariana, e viajamos, e tudo que era o Jardim das Cerejeiras, uma peça dificílima. Eu fiz uma personagem que eu fiquei brigando com a personagem durante toda a temporada, achando que não estava contente. Até nos últimos momentos, nas últimas semanas, achar que eu podia ter chegado perto do que era a personagem. Mesmo assim, não fiquei contente. Então, sempre era dramático para mim Interessante. fazer o espetáculo. Por isso que é uma Certo. injustiça a gente ser avaliado pelos críticos logo na estreia. Porque você estreia um espetáculo com 50% dele feito. É quase um esboço da brincadeira ali, pronta para a gente poder levar para o público, e o resto você vai descobrir com o público, na hora de fazer, no dia a dia, no jogo com os atores, no suor da coisa. Então, realmente o espetáculo vai se construindo ao longo de uma temporada. É interessante você ter falado isso. Me veio, na verdade, duas perguntas. Uma até bem rápida. Quando você fala de temporada, quanto tempo costuma durar uma temporada no teatro? Pelo menos em São Paulo. Olha, duravam mais. Antes de eu ser ator, as temporadas eram mais duradouras, eram mais longevas, tinham mais sucesso. Então, eram poucas peças em cartaz na cidade, e aí o público escolhia o que ia ver, os grupos, né? E não eram tantas. Então, as peças ficavam um ano, era normal. Depois se viajava pelo Brasil inteiro, ficava mais um ano viajando, se ganhava mais dinheiro, inclusive, com o teatro, dessa forma. Depois, as temporadas começaram a ficar mais curtas. Até o Juca de Oliveira fala muito bem sobre isso, eu aprendo muito com ele. Até porque a gente começou a ser muito mais patrocinado, porque era inviável se Sim, produzir, sim. né? Com empréstimo bancário, como se fazia antigamente, e depois se pagar. Nossa, Então, você tinha que ter um subsídio mesmo. Começou a ficar caro o marketing da peça, começou a concorrência a ser muito grande. Você tem que natural, ter propaganda natural. hoje, tudo é Sim. caro. Então, você, quando começou a ter mais patrocinado, as pessoas começaram também a fazer temporadas um pouco mais burocráticas. Elas cumpriam aquilo do patrocinador
e já ganhava um dinheiro que estava ali dividido. Então, as temporadas começaram a ficar curtas, o que é uma pena. Porque o Sim, ideal do teatro, desde que ele existe, é você sim viver da bilheteria. É você ganhar o seu salário pela bilheteria. Esse é o teatro que vai mais longe. É o teatro que você faz pensando no público, no retorno que você pode ter do público. E de dinheiro nesse sentido também, do ingresso que é comprado. Porque os certo. ingressos, quando são patrocinados, eles são muito, muito dados gratuitamente, porque é uma contrapartida que se faz. Através do Sim, dinheiro que sim, você pega daqui, você acaba dando também de graça. Então, aí tudo tem um equilíbrio muito delicado, e então as temporadas começaram a ficar menores. E também, como tem muita peça em cartaz, tem uma coisa assim, sempre tem um sai da frente que atrás vem gente, né? Nos é. Sescs, os Sescs estabeleceram que são 5 semanas de temporada. 5 semanas é pouquíssimo, entendeu? É pouquíssimo. Não Sim, dá tempo sim. do público atinar no meio de 150 peças em cartaz se ele vai te ver ou não. Então, isso também é uma coisa que, assim, uma coisa que eu estou falando, que eu acho que também, aos poucos, precisa voltar. A gente precisa ter mais fôlego nas temporadas. Né? Eu fiz Claro. poucas peças que ficaram um ano em cartaz. Poucas. Um exemplo foi o Jardim das Cerejeiras. Agora, com o Juca, eu vivi isso, viver de bilheteria, entendeu? Viver do que Uhum. entra na bilheteria. E ficamos É, agora 6 meses em cartaz ininterruptos e só paramos por causa da pandemia. E vamos voltar, se certo. Deus quiser, se os deuses do teatro quiserem. Com certeza. Eu acho interessante porque com essa rotatividade meio louca de peças, principalmente numa cidade como São Paulo, e no nível acelerado de informação que todo mundo vive, é muito fácil você acabar perdendo uma peça que tem uma temporada de só de 5 semanas. Às vezes, quando você vai ver que tem uma peça, pô, ela já acabou, ou tá na última semana e fala, puxa vida, agora eu não consigo ir, eu poderia ir na semana que vem. Ou eu tinha que ter ido na semana passada, mas nem sabia que existia. Então, de fato, é um contraponto interessante achar esse equilíbrio, né? Entre você fomentar mais obras, mas ao mesmo tempo você ter espaço para que essas obras consigam viver um período razoável, né? Agora, Pois é, uma grande para. discussão da classe teatral hoje em dia, que precisa realmente ser discutido, porque tem um jeito de fazer teatro de uns 30 anos atrás que tinha mais a ver com o espírito do teatro. Mas, paciência, a vida vai mudando e a gente vai se adaptando como o mundo está, né? As necessidades de produção. E as necessidades de produção viraram outras também, né? Os Sim, sim. musicais são enormes e tudo mais. Então, aí, enfim, precisa ter as leis, é óbvio que precisa ter as leis, precisam dos prêmios, dos patrocínios, dos editais. Então, isso não é indiscutível. Mas a gente também tem que Mas tem que ter achar, mais mas tem que liberdade de achar viver da um. bilheteria. Exatamente, tem que achar um equilíbrio, né? E agora, pra gente terminar, antes do nosso encerramento, eu queria te fazer mais uma pergunta. É, uma coisa que você falou que me chamou muita atenção é que vocês começam uma peça com 50% dela pronta e aí vocês vão trabalhando aos poucos, né? Como que funciona a parte de ensaio para vocês? Vocês conseguiram o papel, a peça vai acontecer, beleza? Vamos estrear daqui X semanas. Como que funciona o ensaio? Quanto tempo vocês ensaiam até o produtor, o diretor, chegar e falar: não, agora a peça tá pronta, vamos dizer assim, entre aspas. Tá pronta, pode ir. E depois que estreia, vocês continuam ensaiando? Ou esse processo de reconstrução do personagem acontece só no individual mesmo? Olha, assim, cada peça é uma peça, né? Sim, Cada texto é um texto. Então, quando você vai ler a peça e vai encontrar os colegas para começar a trabalhar, ou se é um monólogo, você e o diretor e o produtor, né? Porque teatro a gente faz em grupo mesmo sendo um monólogo, você tem ali um grupo reunido para poder fazer aquilo, é uma equipe, como sim, tudo, né? Então, sim, sim. quando você lê o texto, você já mais ou menos prevê quanto tempo você vai precisar para montar aquilo, para botar de pé aquele texto. Começa-se sempre com o que a gente chama de trabalho de mesa, que é um trabalho das pessoas ainda sentadas, estudando, cortando o texto, discutindo o subtexto das personagens, as intenções, fazendo leituras, né, ainda. Certo. Antes Isso são os produtores, os atores, todo mundo da produção da peça. Isso, Tá. isso. A gente passa algumas semanas, eu diria que umas 2 semanas, fazendo um trabalho de mesa, um trabalho de
deixar o texto mais pronto, amaciado, né? Porque às vezes tem cortes, tem a coisa da discutir as personagens, a psicologia das personagens, o que aquilo pode ser Interessante. engraçado, aquilo tem que ser mais dramático e tudo mais. Aí, depois, com isso desenhado na cabeça de todo mundo, com esse estudo coletivo feito, passa-se para as marcações e eu decorar o texto. Então, Tá. geralmente, a média são 2 meses de ensaio. É a média para uma peça Ok. acontecer. São 2 meses de ensaio, contando que umas primeiras semanas são de trabalho de estudo de mesa, de estudo de texto e de intenções, e Sim, depois sim. vai para o jogo, né? Que aí vem o Certo. jogo com os atores. Em relação a depois de estrear, como eu te disse, eu sempre acho que a peça não está pronta. Eu acho que o público também é um diretor, né? Então, depois que estreia, a gente não ensaia. Às vezes, o que a gente faz é um aquecimento no primeiro espetáculo da semana. Então, você faz espetáculo sexta, sábado e domingo, aí você fica segunda, terça, quarta e quinta sem fazer. Então, no começo da temporada, você ainda não está tão seguro para ficar 4 dias sem fazer, chegar na sexta-feira e entrar no palco sem ter dado uma aquecida. Então, às Sim, vezes, a sim. gente passa as cenas, bate o texto no camarim, né, Aham. para poder dar uma aquecida. Mas isso ao longo de uma temporada que vai ficando mais firme, uma temporada maior, isso aí já vai sendo incorporado, não precisa mais. Às Uhum. vezes, no meio da temporada, o Juca, por exemplo, que escreve muito sobre a política, a gente tem que mudar toda hora alguma coisa, porque a política vai mudando, as piadas vão mudando, as Sim, sim. personagens vão mudando, então ele sempre reescreve algumas cenas. E aí sim Interessante. a gente tem que ensaiar, tem que decorar de novo ali na hora, no camarim e tudo mais. Mas o importante sempre é chegar com no mínimo 2 horas de antecedência, minha visão, no camarim, para poder ter aquele momento com seus colegas, para você ter voltar aquela intimidade, ter aquele contato para subir para o palco de novo ligados, né? Certo. Conectados. Interessante. Eu acho, sinceramente, do ponto de vista de plateia, quem tá ali sentado, eu acho que vocês ensaiam, sei lá, 3, 4 meses, até conseguir decorar aquilo tudo de fala e poder, performar, com o nível de emoção, com o nível de qualidade que prende a pessoa. E vocês fazem isso, sei lá, 2 vezes por semana, às vezes 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Então, do ponto de vista, leigo de quem tá na plateia, pô, você acha que você ensaiou isso meses a fio, né? Eu acho incrível esse poder de assimilação de texto em um que eu considero um espaço curtíssimo de tempo, e essa reconstrução, que é novo para mim, nem imaginava que pudesse haver uma evolução do personagem dentro da peça, né? Sempre imaginei que fosse alguma coisa mais próxima do roteiro mesmo. Eu acho, por isso que é legal ter esse tipo de conversa, esse tipo de troca. Eu acho incrível. Mas algumas E vezes, Cauã, às vezes a gente ensaia mais tempo. Eu já ensaiei peça há 4 meses. Molière, que eu também dei ok, exemplo agora há pouco de um dos últimos espetáculos que eu fiz, foram 4 meses de ensaio, 3 meses e meio. Então, dependendo do espetáculo, Molière tinha, por exemplo, muita música junto, tinha dança. certo. Então, os instrumentos, os músicos estavam em cena, a gente cantava também. Então, precisou de mais ensaio, depende do Ok, espetáculo. faz sentido. A Não, faz média faz são dois sentido. meses. 2 meses, claro. Bom, Newton, primeiro de tudo, eu queria agradecer demais a tua presença aqui hoje. Foi um papo incrível. Eu acho que serviu não só para mim, que eu não desconhecia muitas das coisas que você trouxe, principalmente a parte dessa evolução do personagem. Eu acho que tinha papo aqui para a gente ficar conversando por mais umas 2 horas, tranquilamente, de vários assuntos que você trouxe à tona, que eu adoraria explorar, quem sabe numa próxima conversa. Mas para a gente poder encerrar a nossa conversa de hoje, né, de maneira oficial, eu queria que você trouxesse para o nosso público aqui uma recomendação. Pode ser um filme, uma série, um livro, para que as pessoas conheçam mais sobre o teatro, de fato, né, aqui na nossa produção teatral local no Brasil. E também, se os teatros estivessem abertos, quando abrirem de novo, você puder dar uma recomendação de peça, já que a gente está falando de teatro, né, você fala, ó, quando abrirem os teatros, vão assistir essa daqui, porque essa daqui tá incrível, tá espetacular. Qual que é a tua recomendação para o nosso pessoal? Bom, querido, antes de mais nada, eu que te agradeço. Adorei o papo também. Muito obrigado pelo convite. Olha, minhas recomendações são muitas. Eu acho que para você entender de teatro, você precisa
você precisa entender também do que está acontecendo no momento. Então, sempre ler Claro. muita notícia, ler jornal, ver noticiário, isso é muito importante para o ator. Em relação a livros, eu indicaria livros que, assim, tem muito para quem está começando a fazer teatro, não sei se é exatamente essa a pergunta, mas para quem está começando a fazer, Sim, assistir sim. é muito importante. Eu recomendaria livros, biografias de atores. Porque os Interessante. atores falando sobre teatro são as pessoas mais aptas né, as que têm experiência. Então, tem biografias maravilhosas. A Fernanda Montenegro lançou uma ano passado, Elias Andreato, meu amigo, lançou a dele também, escrita pelo Dirceu Alves Júnior, muito legal. Certo. Biografias são muito legais de ler. O Laurence Olivier tem a biografia dele, que eu li até quando era adolescente. Tem um livro também do Stanislavski, que as pessoas acham que às vezes está ultrapassado, que é careta, não sei o quê, que se chama Preparação do Ator. E não tem nada de careta. O Stanislavski foi um cara muito importante do grupo do Chekhov, um dos maiores dramaturgos do mundo de todos os tempos. Escreveu, estava ali na lida junto com o Chekhov, fazendo teatro juntos. Então, também é um livro muito legal. Filmes, eu não dou para dar dica para quem quer conhecer o mundo do teatro, que são imbatíveis. São perfeitos. Um é A Malvada, com a grande Bette Davis, e Certo. tem a Marilyn Monroe fazendo o seu primeiro papel no cinema, uma pontinha. Tem a Anne Baxter fazendo a antagonista da Bette Davis. Mas o filme é da Bette Davis e é sobre os bastidores do teatro e é impecável, é muito a cara do mundo do teatro. E o outro, também um filme americano, se chama Adorável Júlia, com a Certo. Annette Bening, que também é uma atriz maravilhosa, e que Sim, sim. retrata o mundo do teatro com muito humor e também de uma forma muito verdadeira. Aliás, a grande Marília Pera, uma das maiores atrizes do mundo, fez Claro. no teatro Adorável Júlia. Então, Que são dois legal. filmes que eu indicaria também para as pessoas assistirem, que retratam fielmente o mundo do teatro com suas vaidades, explicações, as suas paixões, enfim, são dois clássicos do cinema. E Que uma legal. peça, você pediu para eu Uma recomendar para peça. quando Sim, uma voltasse a peça. pandemia. Isso. Olha, eu recomendaria a peça que o Elias Andreato, mais uma vez meu mestre, amigo querido, estava fazendo, que era o Arap, assim que a gente parou. Recomendo também Oscar Wilde, que ele está acabando de ensaiar agora, criou na quarentena e vai entrar em Sim, cartaz sim. assim que os teatros abrirem, um monólogo sobre a vida do Oscar Legal. Wilde, maravilhoso. Eu assisti o ensaio do Zoom, Sim. amei. Então, acho que essas duas dicas que eu dou. Elias Andreato está sempre Interessante. fazendo peças e é sempre sinônimo de qualidade. Maravilha. Bom, certeza que agora todo mundo tem lição de casa agora para fazer. Muita recomendação boa. Na descrição do vídeo, vocês podem achar todas as recomendações que o Newton deu para vocês. E, bom, Newton, primeiro de tudo, muito obrigado de novo. Te agradeço a presença e até uma próxima vez. Até mais. Obrigado, Cauã. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado demais da minha incrível conversa com o Newton Bicudo. E olha só, agora que a gente já tem um bom parâmetro de como funciona a atuação teatral em Londres, como funciona a atuação teatral aqui no Brasil, a gente consegue pegar alguns pontos e entender o que funciona melhor em um, o que funciona melhor em outro, o que seria interessante trazer de lá para cá ou levar daqui para lá. Essa transição, esse intercâmbio de conhecimento que é o mais interessante, que é a gente poder pegar realmente dois lados de uma moeda, fazer essas comparações e sair dali com um pouco mais de conhecimento, com uma visão um pouco mais holística do tema em si. E bom, pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like no vídeo, não esqueça de seguir a gente no Instagram. E olha só, daqui 15 dias, de novo, temos mais um episódio do Quero Saber, o 12º, com um convidado muito, muito especial. Fica ligado nas nossas redes sociais, você vai descobrir quem é durante as próximas 2 semanas. E pessoal, lembrem-se, conhecimento vive em todo lugar. Cabe a você ir atrás dele. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Vamos fazer a cena 6 hoje. Pode começar.
uma vez correndo atrás de uma garota das 6 da manhã até as 6 da tarde, sem parar um só momento, eu a cavalo, ele a pé. Fui derrubar a novilha já de noitinha, mas quando acabei o serviço em Chocalheares, olhei ao redor e não conheci o lugar onde estávamos. Tomei uma vereda que havia ali e aí tangendo o boi. O boi não era uma garota? Uma garota e um boi. Tu corria atrás dos dois de uma vez só? Corri, por quê? É proibido? Não, mas me admiro os dois correndo tanto tempo juntos sem se apertarem. Como é que foi isso? Não sei, só sei que foi assim. Corta! Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa grande encenação hoje. E temos uma convidada especial, que é a Tia Li, que já tá participando do programa há uns dias com a gente. E eu queria contar pra vocês uma coisa sensacional. Hoje é aniversário dela! Parabéns! Parabéns! Deixa seu comentário aqui embaixo dando um feliz